Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Cruzeiro desmente busca por novo goleiro e garante que está satisfeito com Cássio, Léo Aragão e Otávio. Pedrinho BH destaca método inovador de Leonardo Jardim. E Valentim Gomes fala pela primeira vez sobre negociação com o Cruzeiro e revela bastidores inéditos. Pessoal, então bora lá, fica comigo até o final do vídeo que te conto tudo sobre as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Mas antes de começar, é claro, já te peço encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. O Cruzeiro vive um momento de grandes expectativas para esta temporada de 2025, em meio a algumas dificuldades internas e externas. O clube está se preparando para o início do Brasileirão e uma série de questões envolvendo contratações, elenco e negociações frustradas tem dominado os bastidores. Uma das principais polêmicas foi a especulação sobre uma possível contratação do goleiro Léo Jardim do Vasco para o ano de 2026. Essa situação gerou um grande alvoroço, não apenas entre a torcida do Vasco, mas também entre a nossa torcida. O vazamento da informação sobre uma tentativa do Cruzeiro de assinar um pré-contrato com o goleiro carioca obrigou a diretoria a se manifestar publicamente. Em uma nota oficial, o Cruzeiro desmentiu a notícia, afirmando que não havia qualquer interesse na contratação de um goleiro e nem de qualquer outro jogador neste momento. O clube também destacou que em nenhum momento o técnico Leonardo Jardim havia solicitado a contratação de um novo goleiro. A posição do Cruzeiro ficou clara, pessoal. O elenco está fechado e qualquer reforço só seria avaliado em junho, caso fosse necessário. E a nota oficial serviu para acalmar os ânimos da torcida, que já vivia um clima de tensão, especialmente devido ao desempenho ruim do goleiro Cássio no Mineiro. A fase de Cássio no Mineiro foi longe do ideal. O goleiro cometeu uma série de falhas durante as partidas, e o que gerou aí críticas da nossa torcida e até vaias durante os jogos. Essa instabilidade na posição de goleiro se tornou um dos maiores pontos de preocupação para a nossa torcida, que começava a questionar a segurança no gol do Cruzeiro. Para piorar, o goleiro reserva Léo Aragão também não conseguiu se destacar nas oportunidades que teve, o que aumentou a apreensão em torno da posição. E a nossa torcida, acostumada com a alta performance de outros goleiros do Cruzeiro ao longo da história, começou a cobrar uma solução imediata do Cruzeiro para resolver aí o problema de goleiros. Porém, a diretoria do Cruzeiro, que já tinha anunciado publicamente que não contrataria novos jogadores, manteve sua postura, reforçando que confiava no elenco atual e que, se houvesse necessidade de novas contratações, isso seria discutido somente após o início da temporada e possivelmente após a pausa para o Mundial em julho. Essa postura, pessoal, gerou reações mistas entre a nossa torcida. De um lado, havia aqueles que apoiavam a confiança no elenco atual, acreditando que o Cruzeiro deveria investir no que já tinha e dar tempo para que os jogadores se entrosassem com o novo técnico Leonardo Jardim. Do outro, havia parcela da torcida que preocupava com a fase instável de Cássio e pedia sim a contratação urgente de um goleiro de peso. E essa situação de incertezas em torno da posição de goleiro se deu em um contexto de transição do Cruzeiro, Nós que passamos aí por uma reformulação considerável com a saída do técnico Fernando Diniz e a chegada de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, que foi anunciado como novo técnico do Cruzeiro no início de fevereiro, e seu trabalho à frente da equipe tem sido amplamente observado pela nossa torcida. E a principal expectativa, que gira em torno de Jardim é como ele conseguirá moldar a equipe para a disputa aí do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Após sua chegada, o técnico iniciou um trabalho de avaliação dos jogadores e testou diferentes formações durante os jogos treinos. O Cruzeiro realizou alguns amistosos e confrontos preparatórios contra os adversários de menor expressão,
como o Sub-20 e o clube Boston City, né? E nesses primeiros 15 dias sem jogos oficiais, o Cruzeiro teve a oportunidade de se preparar e ajustar os jogadores, principalmente os que ainda estavam em processo de adaptação ao clube. E as vitórias nessas partidas, com o placar elástico, né? Tanto contra o Sub-20, tanto contra o Boston City, não esconderam a percepção de que o nível técnico dos adversários era bem abaixo daquele exigido pela Série A. Mas também foram importantes, pessoal, para dar ritmo de jogo aos jogadores e observar o desempenho de algumas peças do elenco. E durante esses testes, Leonardo Jardim teve a chance de observar vários jogadores que ainda não haviam se destacado no time principal. Isso inclui atletas como o goleiro Otávio e o zagueiro Janderson, que não haviam jogado oficialmente pelo Cruzeiro até aquele momento. E além disso, jogadores como o zagueiro Gamarra e o atacante Wanderson, que haviam sido contratados recentemente, também foram avaliados durante esses jogos treinos. E a ideia de Jardim era dar oportunidade para que todos os atletas demonstrassem aí seu potencial, sabendo que o elenco ainda precisava de ajustes e entrosamento. Porém, além da preparação interna, o Cruzeiro teve que lidar com outra questão importante: a negociação frustrada com o zagueiro Valentim Gomes, do Vélez Sarsfield da Argentina. O defensor de 21 anos que foi alvo aí de negociações intensas entre as duas partes, mas a transação não se concretizou. Em uma entrevista aí a TIS Sports, Valentim revelou detalhes dos bastidores dessa negociação e deu sua versão sobre o fracasso aí da sua vinda para o Cruzeiro. E de acordo com o zagueiro, as tratativas com o Cruzeiro começaram com uma oferta abaixo do que o Vélez esperava, e o clube argentino não estava disposto a aceitar um pagamento parcelado, o que gerou aí então um impasse. E após ajustes na proposta, o Cruzeiro chegou a apresentar uma oferta de 8,5 milhões de dólares, mas o Vélez, segundo Valentim, simplesmente parou de responder às tentativas de contato do Cruzeiro. Valentim também relatou que após saber da desistência do Cruzeiro, ficou frustrado com a situação. O zagueiro mencionou que já havia sido informado anteriormente que o Vélez aceitaria vender o jogador caso surgisse uma proposta de 7 milhões de dólares, um valor até então inferior ao que o Cruzeiro estava disposto a oferecer. E ele afirmou que se sentiu desrespeitado pela postura do clube argentino, que não cumpriu o que havia prometido, o que contribuiu para a sua frustração no processo de negociação. O jogador também acabou sendo negociado com o Udinese da Itália por cerca de 8,5 milhões de euros, mas também se envolveu em outra situação delicada. O Vélez não autorizou o zagueiro a treinar nas instalações do clube italiano até que o pagamento fosse efetivado. Com isso, a negociação entre Vélez e a Udinese também gerou mais confusão. E o Cruzeiro, por sua vez, desistiu da contratação do zagueiro, que acabou se transferindo para o futebol europeu, apesar de o Cruzeiro estar disposto a fazer um investimento recorde para contratar aí o jovem talentoso defensor. E essa negociação frustrada, pessoal, expôs um dos maiores desafios enfrentados pelo Cruzeiro durante esse período de preparação, que é a dificuldade em concluir negociações em um mercado de transferências tão competitivo. As condições impostas por outros clubes, como o Vélez, e a insegurança nas tratativas têm sido os fatores que dificultam o planejamento do Cruzeiro. Embora a direção tenha demonstrado vontade de investir em reforços de peso, o clube precisou lidar com os altos custos das transferências e a resistência de outros clubes, que muitas vezes mudam as condições acordadas ou complicam aí as negociações. E apesar de todas essas dificuldades externas, a confiança na comissão técnica e no trabalho de Leonardo Jardim segue sendo um ponto de apoio para o Cruzeiro. E o nosso sócio majoritário, Pedrinho BH, fez questão de elogiar o trabalho de Leonardo Jardim, destacando sua metodologia de treinamento inovadora e a intensidade com que está conduzindo a pré-temporada. Pedrinho também se mostrou otimista quanto ao futuro do Cruzeiro, afirmando que o planejamento está bem executado e que há grandes expectativas para a evolução do elenco durante esta temporada. E com a estreia do Cruzeiro no Brasileirão marcada para o dia 29 contra o Mirassol, o Cruzeiro se prepara para entrar em campo com um elenco que, embora não tenha sido reforçado com grandes nomes, depois aí da chegada de Leonardo Jardim, tem a confiança da comissão técnica e da diretoria. A equipe tem se preparado com jogos treinos,
contra clubes da Série A e também contra equipes de divisões inferiores, com o objetivo aí de aprimorar o entrosamento e a forma física dos jogadores. Leonardo Jardim segue buscando a melhor formação para o início da competição, mas ainda há muitas incertezas sobre o desempenho de alguns atletas. Nesse contexto, pessoal, o Cruzeiro entra nessa temporada com grandes expectativas, mas também com muitos desafios a serem superados. A confiança na comissão técnica e o esforço para manter o elenco coeso são fundamentais, mas o desempenho em campo será a verdadeira prova do sucesso ou fracasso da temporada. Lembrando, pessoal, que o início da temporada aí foi marcado com a eliminação vexatória nas semifinais para o América, né? E o Cruzeiro, com seus objetivos claros e sua postura firme em relação às contratações e ajustes no elenco, tenta aí superar essas dificuldades internas e externas para alcançar aí o tão sucesso desejado, tanto no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Portanto, pessoal, essa temporada segue aí com uma mistura de expectativas, desafios e confiança no trabalho de Jardim e do elenco. Se o time conseguir superar as dificuldades de entrosamento e se o técnico Jardim conseguir fazer as peças do elenco funcionar da melhor maneira possível, o Cruzeiro pode sim ter uma campanha sólida na Série A, tanto na Copa do Brasil e, é claro, na Sul-Americana. Resta agora saber como o time vai reagir às pressões internas e externas e se vai conseguir dar um passo importante na reconstrução e, é claro, né, beliscar aí pelo menos, pessoal, pelo menos um títulozinho e, é claro, a tão sonhada vaga para Libertadores de 2026. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço!